Olá, meu nome é Davidson, eu sou missionário batista e dono do canal Paróicos. Você está na segunda parte do capítulo 20 e a polêmica em torno do milênio. O reverendo Leandro Lima explica muito bem cada ponto desse capítulo e eu acredito que vai te ajudar bastante. Desde já te agradeço, peço que você se inscreva no canal se ainda não é inscrito, curta, comenta e compartilha e que Deus abençoe a sua vida. Vamos para o vídeo. Leiamos outra vez então, queridos, Apocalipse 20, versículos 1 a 6. A palavra de Deus diz: Então vi descer do céu o anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selos sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Tendo estabelecido, então, pela manhã, inclusive aqui, que a posição chamada amilenista é aquela que entende que o milênio já começou. O milênio não é algo que vai acontecer ou que vai começar lá na segunda vinda de Jesus, mas o reinado milenar, esse reino de Cristo, foi inaugurado aqui neste mundo, nos céus e na terra, exatamente na primeira vinda de Jesus. Quando Cristo disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então, o Cristo que assumiu o reino, que conquistou a autoridade total, definitiva, nos céus e na terra, é o Cristo que reina, não que reinará. Ele já está assentado no trono de Davi, nesse sentido. Ele já é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E neste momento, lá no céu, à direita de Deus, ele é o Rei soberano sobre céus e terra. E este Rei soberano impôs sobre o dragão severas limitações, severas restrições, que são descritas aqui simbolicamente como sendo segurar, prender, lançar no abismo, tudo isso com o intuito de que Satanás não mais enganasse as nações. Isso se cumpriu lá na ressurreição de Cristo, lá na ascensão de Cristo, quando Cristo retornou aos céus, e então o dragão e seus anjos foram expulsos do céu, lançados para a terra, atirados para a terra, restritos agora a este mundo, onde, apesar de eles poderem tentar, perseguir e realizar muitos males no mundo, contudo, eles não podem fazer uma coisa que o texto aqui diz: eles não podem enganar as nações. Qual é o sentido de dizer que Satanás não pode enganar as nações? É justamente aquele sentido do Cristo que disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto preguem o evangelho, preguem a palavra, anunciem a salvação a todas as nações. Essa foi a restrição que Satanás sofreu com a vitória de Cristo na cruz e na ressurreição e na ascensão. Hoje, desde o dia da ressurreição de Cristo, desde o dia da ascensão até hoje, reina o Senhor. E em toda a terra o seu nome é proclamado. Nada nem ninguém pode deter o avanço do Evangelho em todo este mundo.
até o fim dos 1000 anos. Quando se findarem esses 1000 anos, que não são literais, não são 999 mais um, mas são um período de tempo simbólico, um período completo de tempo, simbolizado pela expressão 1000. Mas que para o Senhor, o próprio texto de 2 Pedro 3 diz, que vale a um dia como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Ou seja, a data fechada não é importante para o Senhor, e sim o período de tempo apropriado que Deus designou para cumprir seus propósitos aqui neste mundo. Agora, eu quero me deter no texto especificamente, para nós tentarmos entender muitas das expressões complexas, difíceis que esse texto tem. Vou tentar explicar então, a partir desta visão, de que o reinado milenar de Jesus já está em atuação desde a primeira vinda, tentar então entender o significado de termos como primeira ressurreição, segunda morte, essas expressões complicadas, né, da passagem. E depois, no final, eu pretendo responder àquele questionamento maior que é feito muitas vezes contra esta visão de que nós já estamos no milênio, que é a ideia de que se Deus não estabelecer um reino milenar na terra, literal, com o povo judeu, depois da segunda vinda de Jesus, então as promessas de Deus feitas a Israel ficariam sem cumprimento. Deus teria falhado nas suas promessas. Eu vou tentar responder na segunda parte esse questionamento e mostrar como isso não tem perigo de acontecer e como a própria Escritura então nos revela o sentido do cumprimento daquelas profecias antigas. Vamos, meus irmãos, olhar então para a passagem. Nós já nos detemos bastante nos versículos 1, 2 e 3 pela manhã. Quem não assistiu, acessa lá o site da igreja, assista a pregação inteira. Agora, eu quero me deter mais aqui a partir do versículo 4, quando ele diz assim: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados, por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, não receberam a marca da fronte na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Então veja um contraste aqui. Enquanto nesse período milenar, nesse reino milenar, Satanás está restrito, ele está com sua força maior quebrada, não pode mais enganar as nações, não pode impedir o evangelho de ser pregado em toda a terra. Ao mesmo tempo, então, nós temos o lado de Satanás restrito, e do outro lado, almas reinando com Cristo. A pergunta é, quem são essas almas? A outra pergunta é, onde elas estão? Normalmente, nas visões que pensam que isso diz respeito ao futuro, que haverá uma ressurreição lá na frente, e aí vai começar o milênio, então tende-se a localizar esses tronos aqui e essas pessoas que estão reinando lá no futuro. Mas observe que o texto não está dizendo isso. Primeiro ele diz que viu tronos. E então se assentaram algumas pessoas se assentaram nesses tronos. São as pessoas que têm a autoridade de julgar. Sempre que o Apocalipse localiza tronos, ele está falando de algo do céu. Ele não localiza tronos na terra. Lá no começo, quando ele falou dos 24 anciãos que estão ao redor do grande trono de Deus, eles também estavam assentados em tronos. E representavam a igreja do Antigo e do Novo Testamento. Os 12 patriarcas mais os 12 apóstolos. 24. A reunião simbólica de todos os crentes no céu. Esses tronos não devem ser vistos como tronos na terra. É uma visão do céu. Ele está vendo tronos lá no céu. E assentados sobre esses, pessoas que têm autoridade de julgar. Ele diz que foi designado para essas pessoas a função de julgar o mundo. Na verdade, a Bíblia diz que aos crentes pertencerá
o direito de julgar o mundo e de julgar até os anjos. Paulo, inclusive, fala sobre aqueles cristãos que estão levando uns aos outros à justiça comum por motivos, querelas, coisas às vezes insignificantes, e os crentes vão e processam uns aos outros na justiça comum. Então Paulo diz que absurdo é esse? Vocês não podem resolver os problemas entre vocês? Vocês não sabem que vocês vão julgar os próprios anjos? Por que não podem julgar assuntos menores? Ao falar sobre isso, ele então revela que a igreja vai julgar até mesmo os anjos. Que anjos? Os anjos caídos, obviamente. Os anjos eleitos não necessitam de julgamento, nunca pecaram. Sim, os principados, as potestades, os demônios. A igreja, o povo de Deus, vai julgar os demônios, vai julgar este mundo lá no futuro. E por isso, a visão desses tronos no céu é, na verdade, uma descrição do estado das almas, das pessoas que morreram por Cristo e com Cristo, e agora, nesse exato instante, estão reinando como o Senhor lá nos altos céus. Observe que ele diz: vi as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Veja que o texto não está dizendo assim: e eles ressuscitaram fisicamente, para então reinar com Cristo durante os 1000 anos. Diz, não, vi as almas, estou vendo almas, e essas almas estão em tronos, lá no céu, vivem e reinam com Cristo durante os 1000 anos. Portanto, o texto no fundo é simples. Ele está apenas descrevendo a visão celeste dos salvos no céu e respondendo a uma importante pergunta dos cristãos do primeiro século, que era justamente o que aconteceu com os mortos. E os nossos irmãos, nossos parentes, nossos amigos que foram mortos por causa do Evangelho, lá no primeiro século, pelos imperadores que tanto perseguiram os primeiros cristãos. Onde estão? O que aconteceu? Havia, em alguns círculos teológicos do primeiro século, a ideia de que nem sequer existia alma. De que quando uma pessoa morria, só ia para o pó e ponto final. Outros talvez pensassem algo parecido com o que muitos defendem hoje em dia, que é a ideia do sono da alma. Ou seja, que as almas ficariam em algum lugar, lá no túmulo, em repouso, em um estado, vamos assim, stand-by, né? Nem acordado, nem uma coisa nem outra, em repouso total, até que um dia ressuscitaria. Apocalipse serve para dizer, as almas estão no céu. As almas dos crentes que morreram estão no céu. Aliás, ele já disse isso com todas as letras, lá no capítulo 6. Veja esse texto outra vez comigo. Veja como no capítulo 6, versículo 9. Quando ele estava falando ainda da segunda sessão, contando pela segunda vez a história que ele repete 7 vezes. Ele disse, quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar quem? As almas daqueles que tinham sido mortos. Olha a expressão aí. Por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. A mesma coisa no capítulo 20. São as mesmas almas. Ele está vendo outra vez essas almas lá no céu. Aqui, no capítulo 6, essas almas estavam fazendo uma reivindicação a Deus. Veja que elas se apresentam, diz o versículo 10, clamaram em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Eles estão fazendo uma reivindicação ao Pai, ao Deus Todo-Poderoso, ao Cristo. Até quando o Senhor vai tolerar o mal do mundo? Até quando o Senhor vai permitir toda a maldade e corrupção? Quando é que o Senhor vai julgar e vai punir
aqueles que nos mataram, todos os ímpios. E aí a resposta para eles naquela hora foi: calma, gente. Vocês precisam esperar mais um pouco. Verso 11: então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. João revela, portanto, onde estão os mortos. As pessoas que morreram com Cristo e por Cristo estão no céu. Aqui, na segunda vez que ele contou a história, ele disse: estão lá repousando, estão lá descansando, ansiando pelo dia do juízo, ansiando uma expectativa enorme pelo dia quando o Senhor vai julgar esse mundo. Ele disse outra vez a respeito das almas ou dos mortos no capítulo 14, observe, capítulo 14, versículo 13. Ele disse: então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Veja como João está preocupado aqui durante todo o livro em explicar aos crentes o estado de bem-aventurança dos mortos em Cristo. Estão lá diante do altar, diante do trono, estão lá, são bem-aventurados. O Senhor não se esquece do que eles fizeram. O Senhor não vai esquecer de dar a recompensa que eles devem receber. Mas na última vez que ele conta a história, aqui, capítulo 20, ele acrescenta um novo detalhe. Ele diz: não só estão no céu, não só estão vestidos de vestiduras brancas, não só estão repousando, não só são bem-aventurados, como reinam com Cristo e julgarão o mundo. Essas almas que ansiavam pelo juízo, agora é dito que elas mesmas serão os juízes ou as juízas deste mundo. Portanto, isso não é uma descrição de alguma ressurreição futura de crentes. É uma descrição do estado atual das almas que estão com Cristo lá no céu, reinando com Ele durante todo esse milênio, durante todo esse período de tempo em que Satanás está aprisionado, no sentido de que seu poder principal foi quebrado, o poder de acusar, o poder de enganar as nações. Essas duas forças de Satanás foram quebradas na cruz do Calvário. Portanto, meu irmão, minha irmã, se você hoje fosse chamado à presença do Senhor, se fosse o dia da sua partida, você entraria nesse milênio celeste, nesse exato momento, como alma, evidentemente. Subiria ao céu e lá iria achar o seu lugarzinho, o seu troninho para se assentar também e para aguardar o dia do grande juízo. É óbvio que isso é uma descrição simbólica. Estamos pensando em tronos literais lá no céu. Estamos pensando apenas no status dessas almas lá no céu. São reis, sacerdotes, profetas. É assim que são descritos os crentes vitoriosos em Cristo Jesus. Veja então que o texto esclarece na sequência: os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é, e aí pela primeira vez ele vai usar a palavra ressurreição. Esta é a primeira ressurreição. Um dado importante aqui, que tem a ver com tradução, e nós precisamos considerar atentamente, o versículo 5, na verdade, não usa a palavra, pelo menos não no texto grego, no texto original. O texto que João, o apóstolo, escreveu, ele não disse assim: olha, os restantes dos mortos não reviveram. Esse re, que está aqui, inclusive na nossa versão
Almeida, Revista e Atualizada, foi uma dedução do tradutor. Ele imaginou, o tradutor, os tradutores, que a palavra viver ficaria um tanto quanto vaga, porque ele estava pensando, sim, quando traduziu esse texto, que o milênio era lá na frente. Os tradutores estavam pensando, sim, que lá na frente é que aconteceria o milênio. Por isso, ele traduziu aqui como reviveu. Mas o termo grego não é reviveu, é viveu, apenas. Então, o sentido é esse. Os restantes dos mortos continuaram mortos. Essa é a ideia. Eles não viveram, eles não têm vida. Eles estão mortos. Porque eles não estão no céu. Porque eles não estão lá em tronos, sentados em volta do grande trono de Deus. Mas porque eles estão no inferno. Na morte eterna, no começo da morte eterna. Eles estão no inferno. Ainda não no lago de fogo, que é o inferno definitivo, final. Eles estão no Hades, que é a expressão do Novo Testamento para inferno. Por isso não pode dizer que alguém que está no inferno está vivendo. Na verdade ele está morrendo, ainda que vivo. Complicado isso, né? Não posso dizer que quem está no inferno está vivendo. Isso não é vida. Ele tem uma existência lá. Ele existe. Ele é real. Ele tem sentimentos. Ele tem sensações. Mas não posso chamar isso de vida. Isso é morte. Morte eterna. Punição. Portanto, o que o texto está querendo mostrar é justamente a diferença do estado onde estão as almas dos que morrem, dos crentes e dos incrédulos. Os crentes estão reinando, vivendo e reinando com Cristo nos céus. E farão isso durante todo esse período até que Cristo retorne. Os ímpios não estão vivendo. Eles estão no estado de morte. Um estado irreversível. Só vai piorar quando o inferno atual for absorvido pelo lago de fogo, que é a descrição do final aqui do capítulo 20, nós consideraremos em tempo oportuno. Observe então que João chama este viver das almas no céu de primeira ressurreição. E diz que aquele que participou da primeira ressurreição, diz o versículo 6, esse não sofrerá dano da segunda morte. Por causa da interpretação literal dessas passagens, é que muitas pessoas fizeram aquele esqueminha na cabeça, que na verdade é um esqueminha falho, mas, interpretando literalmente, dá essa ideia. Então, por isso que os pré-milenistas dispensacionalistas criaram aquele esqueminha, de dizer o seguinte: Cristo vem dos céus, e aí os crentes verdadeiros ressuscitam. E os ímpios não ressuscitam. Aí, os crentes verdadeiros sobem para se encontrar com Cristo nos ares. E vão ficar com Ele lá um tempo. E depois, mais tarde, é que os ímpios vão ressuscitar. E aí eles dizem, a primeira ressurreição é a dos crentes. A segunda ressurreição é a dos ímpios. Parece fazer sentido neste texto, se você interpretar o texto literalmente. Mas como nós temos mostrado que a descrição é simbólica, então essa interpretação cai. E aliás, em nenhum outro lugar da Bíblia se fala de duas ressurreições. Uma para crentes, outra para ímpios. Todas as vezes que a Bíblia fala em ressurreição, ela diz de crentes e de ímpios. Só há uma ressurreição final para todos, crentes e ímpios. Jesus disse que quando Ele voltasse, muitos que dormiam, o pó da terra, iam ressuscitar, uns para a glória, outros para o vexame, a vergonha. Isso também está no livro de Daniel. Não há ideia de intervalo entre ressurreições. E este texto, que é simbólico, não está querendo dizer isso. Na verdade, ao falar em primeira ressurreição,
e é o único lugar na Bíblia em que usa-se essa palavra, primeira ressurreição, ele quer dizer que aqueles crentes que subiram aos céus, as almas que subiram aos céus e estão lá agora, já desfrutaram de algo semelhante à primeira ressurreição. A palavra ressuscitar no grego significa subir. Subir, se elevar. Por isso a ideia de levantar-se dos mortos. A pessoa está deitada, ela está no túmulo, e então ela levanta-se. Essa é a ideia de ressuscitar. A primeira ressurreição não é uma ressurreição física. É a subida das almas ao céu. Toda vez que um crente morre, ele passa pela primeira ressurreição. Ele sobe aos céus. A sua alma ascende aos céus. E deste modo, entra no reinado celeste, lá nos tronos, onde as almas estão assentadas, para aguardar o juízo final. A segunda ressurreição é a física, a final, aquela que todos participarão, crentes ou ímpios. E o que é o destaque aqui é justamente a noção de que ele diz: quem tem parte na primeira ressurreição, ou seja, aquela alma que agora foi para o céu, de modo nenhum vai para a segunda morte, que é o lago de fogo. Veja, a primeira morte é a morte física. A segunda morte é o lago de fogo, é o inferno definitivo, é o inferno final. A primeira ressurreição é invertido. A primeira ressurreição é o estado das almas lá no céu reinando com Cristo. O oposto da segunda morte. A segunda ressurreição é a ressurreição física. O oposto da primeira morte. Isso é uma maneira do autor, do texto aqui, cruzar primeira morte, segunda morte, primeira ressurreição, segunda ressurreição. Não são duas ressurreições físicas. Senão teria que haver duas mortes físicas. Não existe. A primeira morte e a segunda morte tem a ver com, primeira, morte física, segundo, morte eterna. Primeira ressurreição, subida da alma ao céu. Segunda ressurreição, ressurreição física. Esse é o sentido da passagem. Não devemos esperar, portanto, ressurreições intervaladas, como se Deus tivesse dois momentos para ressuscitar as pessoas. E por isso o texto diz: tenha certeza do estado de bem-aventurança daquelas almas que morreram com Cristo. Elas estão no céu, elas vivem, elas reinam com Cristo e reinarão durante toda esta era. Mas lá no final do milênio, lá no dia da segunda vinda de Jesus, as almas retornam para ressuscitarem e para nunca sofrerem dano da segunda morte. Agora, meus irmãos, algumas observações específicas em relação a essa ideia, ou contra essa ideia, de haver um milênio literal aqui neste mundo depois da segunda vinda de Jesus. A primeira delas é que as passagens não simbólicas, veja, Apocalipse é uma passagem simbólica. Agora, as passagens bíblicas não simbólicas, como as cartas, como as epístolas, por exemplo, sempre descrevem que quando Jesus volta, não vai haver um intervalo de um reino milenar na terra, mas vai haver o novo céu e a nova terra. Peço que vocês leiam outra vez 2 de Pedro, capítulo 3, que é o texto fora do Apocalipse, o texto que mais descreve a segunda vinda de Jesus e a destruição deste mundo e a consumação dos propósitos de Deus, principalmente contra aqueles que achavam que Jesus estava demorando muito para voltar. E olha que tinha passado só uns 40, 50 anos no máximo. E já estavam todo mundo aqui nervoso, né, dizendo: Jesus não vai voltar, não vai voltar. Já passaram só 40 anos, 50 anos no máximo. Estamos 2000 anos depois, não é? E ainda precisamos esperar que ele volte. Por quê? Porque um dia é como 1000 anos é como um dia,
Então não é que o Senhor retarda a sua promessa, é porque Ele é longânimo, é porque Ele está esperando até que o Evangelho seja pregado em todo o mundo. E aí, Pedro, então, esclarece, no verso 10, que a volta de Jesus vai ser surpresa. Ninguém pode marcar a data. Surpresa total. Ele diz, virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nelas existem serão atingidas. Veja, não está falando de 1000 anos, está falando quando Ele vem, Ele vai derreter a terra. Quando Ele vem, não vai estabelecer uma cidadezinha lá em Jerusalém para reinar. A vinda de Jesus é uma vinda catastrófica para este mundo. Quando Ele retorna em poder e glória, todo olho o verá. Ele vem para destruir todo esse sistema mundano. Por isso, o verso 11 diz, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Agora veja aí o verso 12. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual, do dia de Deus, do dia da vinda do Senhor, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Aí o verso 13 diz, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos o milênio. Não. Esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Quando Cristo volta do céu, Ele não volta para estabelecer o milênio, até porque Ele já fez isso. Ele volta para o novo céu e para a nova terra. Ele volta para derreter esse mundo. Uma vez esse mundo foi destruído com água, é o que o texto fala. A segunda vez é com fogo. E na segunda vinda de Jesus, é uma vinda de destruição deste mundo. Não tem nada de milênio aqui. Não tem nada de um adiamento do fim, nada disso. Quando Ele volta, Ele destrói esse mundo e cria novo céu e nova terra. O retorno de Jesus é para estabelecer o novo céu e a nova terra. Até porque, meus irmãos, pensem bem, qual o sentido haveria de Cristo retornar do céu e aí nós vivermos aqui neste mundo por mais 1000 anos, num mundo decaído ainda. Nós já transformados, corpos glorificados, e vamos ter que aguentar mais 1000 anos aqui nessa terra, vendo dor, morte, sofrimento, que vai continuar. Se eu tiver que estar lá, estarei. Se o Senhor tem esse plano, Ele é soberano, Ele faz o que Ele quer, mas que eu vou ficar olhando para o relógio o tempo todo, eu vou. Já passaram quantos anos? 550? Legal, falta mais 450 só. O que eu quero é o novo céu e a nova terra. Eu não fui feito para um milênio literal aqui nesse mundo, eu fui feito para um novo céu e a nova terra. É o anseio. Uma outra ideia estranha é, veja, um grupo de pessoas vivendo com o corpo glorificado, outras com o corpo decaído. Não parece um pouco brincadeira aí, os mutantes? Não parece os X-Men? Tem um grupo de pessoas que atravessa a parede, um grupo de pessoas que voa, né, sei lá, de um lugar para o outro, e o resto está lá, capengando, tá, né, com todas as dificuldades. Que contraste estranho, esquisito, que coisa sem nexo, sem sentido bíblico, não há base bíblica para isso. Isso é fantasia. São fantasias que se criam, mas que não têm comprovação das Escrituras. E principalmente, é muito estranho pensar que Deus ainda vai estar salvando pessoas depois da segunda vinda de Jesus. Que tipo de salvação é essa? Nós somos salvos pela fé. Nós não vemos Cristo e temos que crer nele. Agora, esse pessoal do milênio, se é que vai ter um milênio na frente, vai estar todo mundo lá em Jerusalém vendo Jesus, ele está lá. Salvo pelo quê? Pela fé. Está vendo? Tem todas as provas, todas as evidências. É até injusto em relação a todo mundo que viveu fora do milênio e que teve que crer sem ver, sem ter todas as provas, sem ter todas as evidências.
Não será uma fé que crê no que não pode ser visto. Eles verão o trono de Deus. Mas a questão é, e esse é o principal questionamento, eu diria o seguinte: se ele for respondido, então toda a ideia de um milênio futuro cai. Porque o grande questionamento é o seguinte, é dito assim: se Deus não estabelecer um reino de 1000 anos aqui na terra, de Israel, de Jerusalém, sobre todas as nações, as promessas de Deus do Antigo Testamento ficam sem cumprimento e, portanto, Deus mentiu. Chego a dizer isso. Para defender a ideia de um milênio terreno e literal. Várias coisas têm que ser consideradas. A primeira delas é, muitas das promessas de Deus para Israel eram condicionais. Ou seja, se vocês fizerem isso, 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 eu farei isso, isso, isso. Se vocês não fizerem isso, 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 eu não farei. Principalmente em relação à chamada descendência davídica, que é um dos grandes argumentos. Deus vai fazer Cristo sentar no trono de Davi, porque ele tem que cumprir a promessa feita a Davi, de que Davi ia ter um descendente para o seu trono. Mas o próprio Davi fala com seu filho, lá no primeiro livro dos Reis. Veja essa passagem. Primeiro livro dos Reis, capítulo 2. Primeiro livro dos Reis, capítulo 2, versículo 1 em diante. Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: Salomão, senta aqui e escuta o que eu vou te falar. Eu vou pelo caminho de todos os mortais, eu vou morrer. Coragem, pois, de ser homem, seja corajoso. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos, os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, de todo o seu coração, de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Se, ele diz, se vocês guardarem, se vocês permanecerem. Uma promessa condicional. Desde o dia que Israel falhou, e Israel falhou em cumprir a aliança de Deus, Deus não tem mais nenhuma obrigação com o reino de Israel. Não há motivo nenhum para as pessoas ficarem olhando para o Oriente Médio e esperando o que Deus está fazendo lá. Tem que olhar para a Bíblia, não para o Oriente Médio. Olhar para a Bíblia e ver o que foi que Deus revelou aqui, na palavra de Deus, na Escritura. Israel falhou, não cumpriu as promessas de Deus, ou as ordens de Deus. No entanto, Deus, em sua misericórdia, cumpriu as suas promessas para com Israel. Não da forma que Israel esperava, mas da forma que Deus quis. Deus não é obrigado a cumprir da forma que os homens esperam. Ele cumpre do modo como Ele quer. E o grande cumprimento das promessas de Deus feitas a Israel se cumpriu mesmo com a vinda de Cristo. Ele é o filho de Davi, ele é o rei de Israel, ele veio, ele nasceu, ele viveu, ele morreu, ele ressuscitou, ele subiu aos céus, ele reina. Todas as promessas de Deus se cumprem na pessoa de Jesus e na igreja, que é o Israel de Deus, no Novo Testamento. É isso que muitos crentes precisam entender. Há uma transição. As promessas de Deus feitas para Israel foram repassadas de uma nova forma para a igreja. Deus continua cumprindo, mas do seu modo, da sua maneira, que nem sempre é uma maneira literal. Eu vou dar alguns exemplos para vocês entenderem
como as promessas de Deus feitas a Israel não precisam se cumprir literalmente, mas se cumprem de um modo espiritual, de um modo que Deus planejou, que Deus quis. Veja, quero que você leia um texto que está lá em Amós, capítulo 9. Amós, capítulo 9, versículos 11 e 12. Amós, capítulo 9, versículos 11 e 12, temos uma promessa de uma restauração de Israel. Naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi. Repararei as suas brechas, e levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom, e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz estas coisas. Olha, aqui está uma promessa que muitos dizem, isso aqui não só se cumpre se houver um milênio futuro literal e terreno. Porque isso aqui nunca se cumpriu na história. Então, se não houver um milênio literal e terreno, Deus falhou. Sua promessa falhou. Deus mentiu a respeito disso. O que não vem, muitas vezes, é que Deus já cumpriu isso aqui. Mas de uma forma inusitada. De uma forma, talvez, não esperada. Mas o próprio Novo Testamento afirma que isso aqui já se cumpriu. Onde? Vá comigo agora para o livro de Atos, no capítulo 15. Atos, capítulo 15, é a descrição do concílio de Jerusalém. Aquela primeira reunião da igreja, os presbíteros, os apóstolos se reuniram para discutir o assunto da circuncisão e o assunto de alguns costumes judaicos que Paulo entendia que não deviam ser praticados pelos cristãos gentios, mas que alguns cristãos judaizantes pensavam que tinham que praticar. E muitos achavam que se os gentios não praticassem essas coisas, não podiam fazer parte da igreja. Aí houve um monte de discussão, Paulo se levantou e falou, explicou como é que era, como é que ele fez. Daqui a pouco Pedro se levanta também e fala, olha meus irmãos, mais ou menos assim, antes eu tinha uma opinião diferente, até eu tinha uma opinião diferente de Paulo, mas agora não, eu entendo que é assim mesmo, Paulo está certo, os cristãos gentios não têm que guardar sábado, circuncisão, comida, bebida, essa coisa toda, isso acabou, isso passou. Pedro foi bem contundente no seu discurso. Aí levanta o Tiago. Esse Tiago é o meio-irmão de Jesus. Jesus tinha vários irmãos, filhos de José e Maria. E um deles era Tiago, esse aqui, que se tornou o principal presbítero de Jerusalém. E ele vai dar a palavra final nesse primeiro concílio. Mas é interessante ver a interpretação que ele, inspirado pelo Espírito Santo, faz do texto que nós acabamos de ler. De levantar o tabernáculo caído de Davi. Veja, ele diz aí, a partir do versículo 13, depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo, irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Agora veja aí. Conferem com isto as palavras dos profetas. Como está escrito, cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei. Olha, ele cita literalmente o texto de Amós, capítulo 9, versículos 11 e 12. E como é que isso se cumpre? Ele diz, para que os demais homens busquem o Senhor e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor que faz essas coisas conhecidas desde os séculos. Ou seja, ele está dizendo, meus irmãos, o fato agora de Deus incluir os gentios, os estrangeiros, na aliança junto com os judeus, é o cumprimento
da profecia de Amós, que dizia: virei e levantarei o tabernáculo caído de Davi. É a própria Bíblia interpretando a si mesma. É um autor inspirado pelo Espírito Santo interpretando outro autor inspirado pelo Espírito Santo. Nós temos que aceitar isso. Não há nada de milênio aqui. Não há nada de jogar isso para um reino futuro milenar. Ele está dizendo, aquela profecia se cumpre de forma espiritual. Portanto, se o próprio Novo Testamento mostra que as profecias do Antigo Testamento, que pareciam ser literais, se cumprem espiritualmente na pessoa de Cristo e na igreja dos gentios, por que é que eu vou ficar insistindo com outra coisa? A não ser por fanatismo. A não ser por teimosia. Mais uma passagem que eu queria que vocês vissem, para nós encerrarmos essa parte, está lá em Atos, capítulo 2, versículo 29. O discurso do próprio Pedro, no dia de Pentecostes, depois que desceu o Espírito Santo, Pedro se levanta, prega um sermão, 3.000 pessoas vão se converter, coisa extraordinária, mas ele fala algo muito especial aqui. Ele cita Davi, fala que Davi anunciou a ressurreição de Jesus. Está aí, veja, só para você confirmar, no versículo 25. Porque a respeito dele, ou seja, de Jesus, diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, tal, etc, etc. Agora veja versículo 29. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um de seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se o milênio, a ressurreição de Cristo. Veja, o Novo Testamento está dizendo que aquelas promessas gloriosas feitas a Davi, de um descendente para sempre no trono, não vão se cumprir lá no milênio futuro literal. Já se cumpriram quando Cristo ressuscitou dos mortos. A ressurreição de Jesus é o cumprimento das grandes profecias divinas feitas a Davi. A inclusão dos gentios no povo da aliança é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. É uma ousadia dizer, se Deus não cumprir literalmente lá na frente por 1000 anos, Deus mentiu, Deus falhou. Isso é uma ousadia, é uma petulância, é um desconhecimento do que o próprio Novo Testamento deixa claro. O Senhor já cumpriu. O Senhor não vai reinar. Ele já está reinando. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Para finalizar, meus irmãos, uma passagem sempre muito usada, que nós lemos inclusive na liturgia, para tentar descrever o milênio, é Isaías 65. Vá lá outra vez, Isaías capítulo 65. Observe que o texto fala, a partir do versículo 20, sobre um tempo, sobre um período, quando ele diz, não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado, edificarão casas, nelas habitarão, plantarão vinhas, comerão o seu fruto, não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos, não vão trabalhar de balde, etc, etc. E aí o famoso versículo 25, o lobo e o cordeiro pastarão juntos. O leão comerá palha como boi, pó será a comida da serpente, não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Então, eu já vi um monte de livro descrevendo o milênio, que vai haver uma espécie de pacificação dos animais, que os animais venenosos vão perder o veneno, que vai ser tudo assim, bonitinho, agradável, os bichinhos tudo em perfeita harmonia.
Mas esse texto não está falando de milênio. E esse texto diz claramente do que é que ele está falando no começo do texto, versículo 17. Eis que eu crio novos céus e nova terra. Não é milênio, é novo céu e nova terra. É uma descrição veterotestamentária, é uma descrição simbólica, usando a literatura do mundo antigo para descrever o novo céu e a nova terra. Está falando de milênio. Não se aplica a milênio. Se aplica ao novo céu e à nova terra. Mas como assim, pastor? Então vai ter pecado no céu? Então vai ter morte? Então, que o texto fala, morrer aos 100 anos é morrer jovem. Fala que se pecar aos 100 anos, só aos 100 anos será amaldiçoado. Então vai ter pecado, então vai ter morte. Esquece o literalismo. Veja o sentido simbólico do texto, espiritual da passagem. Quer descrever com linguagem deste mundo, desta era, algo que nós nem temos linguagem para descrever. De que maneira é descrever o novo céu e a nova terra se nós não temos palavras para isso? Isaías lá, no 7º século antes de Cristo, como é que ele ia descrever? Ele usou linguagem da época. Entenda o papel da linguagem como simbólica. Aliás, o próprio João, quando vai descrever o novo céu e a nova terra, ainda usa a linguagem da época dele, do 1º século. Diz que ele fala de rua de ouro, porta de pérolas. Para que serve rua de ouro? No novo céu e na nova terra. Ouro tem valor aqui, nesse mundo, por causa do pecado. Por causa da ganância. Mas comunica para nós uma sensação de grandiosidade. E é só isso que importa. Não imagine um lugar com rua de ouro, literal. Imagine um lugar glorioso. Essa é a função da linguagem. Nós não temos como descrever o novo céu e a nova terra com linguagem apropriada. Só temos a nossa própria língua. Só temos nossas próprias descrições. Elas são limitadas. Por isso não são literais. Mas são úteis. Porque se bem interpretadas, elas dão uma ideia. Transmitem uma noção da grandiosidade, da suntuosidade, das maravilhas que estão lá no novo céu e na nova terra. 7 razões, meus irmãos, para finalizar. 7 razões pelas quais, já que o número 7 é tão presente em Apocalipse, finalizo dando 7 razões pelas quais estamos hoje no milênio. E ele não vai começar lá na frente. Primeira razão, porque essa é a visão mais aceita pela igreja ao longo dos séculos. Desde o século III, dos séculos IV, muitos cristãos sustentaram essa visão de forma ininterrupta por todas as gerações. Segunda razão, segundo motivo, ela faz mais justiça ao gênero literário apocalíptico, que é o deste livro, que não deve ser interpretado literalmente. Terceira razão, ela faz mais justiça à soberania de Deus, revelada na Bíblia, mostrando que Deus não muda, que Ele tem o mesmo propósito, unificado de salvação, do início ao fim. Quarta razão, ela evidencia a grandeza e a suficiência da obra de Cristo, mostrando que Ele já está reinando e que sua vitória é definitiva, é total. Quinta razão, ela é mais lógica, da perspectiva teológica. Não fala de crentes glorificados vivendo ao lado de uma geração decaída, em algum lugar estranho, intermediário, que não é nem lá nem aqui. Sexta razão, ela é mais coerente com o padrão da salvação pela graça. Não fala de um grupo que é salvo de um jeito, outro grupo que é salvo do outro, o outro do outro, mas mostra que a salvação é pela graça do início ao fim dos tempos, porque Deus é o mesmo, justo, sempre. E finalmente, a sétima razão, e isso prepara para o próximo estudo, em algum momento, ela descreve de forma melhor a época atual. O fim do milênio.
o crescimento do mal e tudo aquilo que está por vir, para o que os crentes devem se preparar.